Olá! Como foi a celebração do Dia das Mães? Espero que tenha corrido tudo bem. Na semana passada, o vídeo sobre a manteigueira francesa foi um sucesso e a turma da modelagem manual me pediu, por favor, faz uma que não seja no torno. E aqui vai! Hoje vamos fazer manteigueira francesa na modelagem manual, mas eu resolvi incrementar um pouquinho e fazer um vídeo 2 em 1. Eu vou aproveitar e te mostrar como eu faço bojo sem ser no torno. E aí, você pode utilizar a mesma técnica do bojo para manteigueira, para copo, para jarra, para vaso, garrafa, bowl, o que você quiser. Tenho certeza que você vai gostar e que vai ser muito útil. Sobre as questões do tamanho da manteigueira, da medida, aqui de dentro, e também sobre as questões de como calcular a retração, eu faço uma peça muito maior do que ela vai ser no final, porque ela tem uma porcentagem de retração, como é que eu faço esses testes, eu sugiro você assistir esses 2 vídeos aqui, porque daí eu não preciso ficar repetindo e não fica cansativo para quem me acompanha, e quem não assistiu os vídeos pode ir lá assistir que tá tudo em detalhes, e assim esse vídeo fica mais dinâmico. Nós vamos fazer a manteigueira na placa. E para isso eu vou precisar de moldes. Como um ceramista é um ser muito criativo, você pode usar várias coisas do dia a dia com formato de cilindro que possam servir de molde. Vai depender do tamanho que você quer a manteigueira. Lembrando que essa circunferência do seu molde, ela vai diminuir na peça cerâmica depois que ela secar e depois que ela queimar. Eu vou utilizar essa garrafa como molde. Nós vamos começar forrando o seu molde com uma folha de jornal. É muito importante que você não coloque fita crepe nem durex aqui, para o jornal não ficar grudado na garrafa. Enrola com uma certa folga, para ter certeza que você consegue tirar com facilidade, ok? Se o molde tá numa circunferência 2 centímetros menor do que aquela que você gostaria, não há problema nenhum. Você pode fazer uma adaptação utilizando várias camadas de jornal para deixar o seu molde um pouquinho mais grosso. Isso é super fácil de resolver, ó. E aí você cola. No meu caso aqui, a circunferência tá ótima para mim, que eu vou fazer agora a parte de dentro da manteigueira, ok? Vamos começar por ela. Então, eu vou medir a circunferência da garrafa. Essa medida eu vou passar para um papel, pode ser um papel de fazer corte e costura, papel manilha, embalagem de pão, papel couro, papel craft, aqueles que a gente usa em mudança. Eu só não gosto de usar jornal para isso, porque o jornal já é todo escrito e dificulta a visualização da medida que eu vou marcar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma medida aqui, no meu caso é 25. Eu vou marcar 2 centímetros a mais. Por quê? Porque eu vou pensar o seguinte, quando eu tiver com a argila tem uma espessura, então eu vou passar a argila aqui em volta, a placa de argila, ela já vai ter essa espessura. E eu também quero colocar um transpasse para fazer a costura da lateral. Por isso, eu vou colocar 2 centímetros a mais aqui. Vou calcular a altura que eu quero daqui, certo? No meu caso, eu vou seguir essa altura aqui mesmo e vou acrescentar os 20% da retração. Lembrando, quem não sabe fazer isso, vai olhar lá no outro vídeo. Agora, com o auxílio de um esquadro, eu vou traçar o retângulo do tamanho do corpo da peça.
Já identifico que parte é essa, que aí eu já vou ficar com o molde para sempre. E agora, fazendo o mesmo acréscimo, no meu caso de 20% aqui do tamanho da base, eu vou fazer o molde da base da parte interna. Eu vou amassar a argila e abrir a placa na espessura que você está acostumado a trabalhar, para a gente poder tirar essas peças que nós desenhamos no papel. Abriu a placa, verificou as bolhas, passou o cartão dos dois lados e tudo. Agora, nós vamos cortar as partes que nós desenhamos. Então, eu venho aqui, vou cortar o corpo e a base. Faço as ranhuras, passa a barbotina ou água mágica ou tuna, o que você quiser passar, ou água, que você está acostumado a fazer na colagem. Capricha na colagem para não dar bolha de ar. Coloquei a base aqui em cima de uma plaquinha de drywall, podia ser qualquer outro material absorvente. Vou colocar um círculo aqui de jornal, para quando eu colar assim, não grudar aqui embaixo da garrafa de vinho. Agora eu vou ranhurar e fazer a colagem da tampa do cilindro. Garantindo a colagem, fazer uma cobrinha bem fininha. Até brincava com as alunas, é uma coral, não é uma sucuri, bem delicada. E agora vou reforçando a colagem com a cobrinha na circunferência inteira. Depois que eu colei uma parte, eu imagino mais ou menos metade da cobrinha, empurro para cima e metade empurro para baixo. Nessa movimentação pode começar a aparecer algumas trinquinhas aqui, olha. Não tem problema nenhum, com qualquer ferramenta rígida, cartão plástico, a própria esteca de madeira, eu compacto a borda e tiro a trinca. Finalizada a colagem, eu vou deixar ela dar uma secadinha,
para eu poder tirar o molde de dentro e finalizar a colagem por dentro. Enquanto isso, eu vou fazendo a outra parte da manteigueira. Agora que a parte de dentro está terminada, eu vou fazer a parte de fora. Mas sempre lembrando que quando ela encaixa, ela tem que ter essa folga aqui, né? Então, eu vou ter que deixar um tanto para a folga, mas considerar um tanto para a espessura da parede. Outra coisa que eu tenho que considerar também é que quando ele encaixa, ele não pode ter a mesma altura que a parte de fora, porque ele tem que ter uma área onde vai ficar livre para não encostar, para colocar água, caso quem gosta de usar manteigueira com água, e para a tampa encaixar direitinho, certo? Então, essa parte do corpo da manteigueira, ela tem que ser tanto mais alta quanto mais larga do que a parte interna. Na altura, eu vou aumentar aqui 1,5 cm, porque vai ser só a espessura da folga. A espessura do pé, eu vou colocar depois, então eu não preciso contabilizar. Então, primeiro eu vou passar uma linha de lápis, considerando o tamanho do corpo. E agora sim, eu vou aumentar a altura 1,5 cm. E aqui na lateral eu vou considerar 1,5 cm de folga, mais 1 centímetro de espessura da parede, mais meio centímetro de transpasse, ok? Então eu tô aumentando no total 3 centímetros. E assim eu tenho o corpo da parte de fora. E também, da mesma maneira, eu vou desenhar agora o círculo da parte de fora. E da mesma maneira que você tirou a parte de dentro, você vai abrir a placa e vai tirar a parte de fora. Só que antes de eu unir as partes, eu vou preparar o molde com o bojo, porque afinal a gente quer uma peça com bojo, para ficar mais divertido, né? Eu vou utilizar o próprio molde que eu já coloquei a parte interna, você vai entender. Eu vou utilizar aqui, olha, uma folha de jornal em cima da parte interna do que eu já fiz. Eu vou dobrar o jornal para fazer volume e colocar esse volume em volta do cilindro interno, que é para dar a área da folga, que é isso aqui, esse jogo. Cheguei aqui na espessura de 1,5 cm que eu queria. Agora eu vou começar a fazer o bojo. Como que eu vou fazer o bojo? Também vou utilizar jornal. O bojo, mais ou menos, aqui assim, nessa área, certo? Então, eu vou colocar um jornal para engrossar essa área. Repare que a minha base estava com essa altura.
Quando eu começo a fazer o bojo, eu diminuo um pouco mais a altura. Agora eu vou fazer uma tira menor, uma tira menor, uma tira menor, para eu concentrar o bojo aqui nessa altura. Terminei com o volume que eu queria, venho com uma fita crepe mais larga e colo aqui em volta, porque essas rebarbinhas aqui do jornal podem rasgar a argila, e como eu não quero que isso aconteça, ok, agora eu tô pronta para tirar a garrafa de dentro. Tirar o meu molde de fora. Aqui agora eu vou acertar a emenda na parte de dentro. Finalizada aqui a colagem da parte de dentro, essa peça tá pronta para secar e receber o acabamento. Uma buchinha aqui do lado para tirar as rebarbinhas, mas ela já tá pronta aqui. Então eu vou deixar ela secando aqui no drywall e vou utilizar a mesma garrafa como molde, só que agora ela tem uma folga, né? Que é a parte de dentro. Então eu vou colocar um pouquinho de jornal aqui para preencher essa folga e me dar um mínimo de suporte para eu conseguir utilizar ela como molde. Eu só tô fazendo isso por conta da parte interna da mantegueira. Se eu tivesse fazendo um copo, uma peça simples, só isso daqui na garrafa já seria suficiente, né? Se falta um pouquinho, a gente pode até pôr um beliscãozinho aqui, ó. Dá uma preenchida, ranhurei, passei a tuna, a água mágica, o que você gosta de usar para colar. Vai ficar bem coladinho, garante essa colagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou modelar pressionando levemente para ela ir tomando a forma. E aí, quando sobra essas rebarbinhas, eu venho aqui, olha, eu pressiono suavemente. Aí ela vai abrindo em outro lugar, não tem problema. Eu venho e pressiono devagar. Agora eu venho para outro lugar e pressiono. Eu vou girando essa pressão em torno da peça até ela pegar
o formato. E aqui embaixo a mesma coisa, vou pressionando, virando, pressionando, virando, até ela ficar no formato que eu quero. Sobre um torninho de mesa eu venho, aproveito o cartão, ó, dou essa bauladinha no cartão e aliso, porque eu acabei pressionando e fica a marca do dedo, da mão, não tem jeito, para tentar uniformizar essa pressão. Aqui embaixo a mesma coisa. E da mesma maneira que eu fiz na outra parte, eu vou pegar uns recortes de jornal, vou colocar aqui para não ter perigo de grudar na garrafa. Vou fazer igualzinho, ranhurar e colar. Enquanto a parte de fora vai secando para eu conseguir desmoldar, vamos pensar nesse outro modelo aqui. Como eu faria o bojo? Da mesma maneira, garrafa ou cilindro no meio, eu faria um bojo mais alto nessa altura do cilindro interno e depois um outro engrosso nessa altura, de modo que a hora que eu colocar a placa aqui do lado, ela vai ficar com o bojo aqui e depois aberta aqui. E assim, você sempre vai pensar o bojo que você quer, localizar ele no seu cilindro base e fazer o engrosso com tiras de jornal ou qualquer outro material. Agora que está seco, o desmolde é da mesma maneira. Primeiro eu retiro a garrafa e depois eu vou retirando as partes de dentro aos poucos. Por isso que eu não colo uma tira na outra. Que assim eu consigo tirar elas. Sempre vou fazendo esse movimento enrolado aqui, ó, para ir tirando as fitas. Quando chega naquela camada de fita, a gente dá uma dobrada. E pronto, eu tenho aqui o meu molde, depois eu acerto os detalhes, o acabamento. Espero que você tenha gostado, que seja muito proveitoso que você faça tanto manteigueiras quanto peças com bojo na modelagem manual, sem estresse e sem complicação. Boa semana, até a próxima!